Bom, pessoal, tudo bem? Sabadão, amanhã é um dia especial para vocês, para mim, para todos nós. Vamos começar aqui a nossa maratona, que é para desestressar, aprofundar e puxar tudo que está no teu cérebro, as coisas boas que estão no teu cérebro. Você já estudou tudo isso, você é maravilhoso. Eu só vou maravilhosa, só vou juntar o tio e o teco para amanhã você ter confiança. Bom, na primeira aula a gente teve muito trabalho, né? Porque a gente viu todas as revoltas da República Velha, todas. E vimos 4 vezes Vargas. Eu acho que ajudou. Mas a vida não pode ser só Vargas, pessoal. Então, o JK. O JK, ele vai governar de 56 a janeiro de 61. O JK, ele foi eleito com poucos votos. Ele foi eleito com 36% dos votos. É pouco voto. Naquela época não tinham 2 turnos. Então o que aconteceu, amores? O que aconteceu foi o seguinte: na nossa aula de quarta, o Vargas se matou. Lembra que a gente estudou isso? Que ele saiu da vida para entrar na história, se fez de vítima dos oligopólios dos Estados Unidos, fez a carta testamento. Então, o Vargas, quando morreu, ele matou a UDN um pouco, ele matou a oposição, entendeu? Eu até usei o exemplo do vôlei. É, do aluno nosso que furou a bola, disse que se ele não jogar, ninguém joga. Então, a morte do Vargas criminalizou a UDN. Ele que se matou, mas ficaram achando que mataram ele, coitado. Aqui no Brasil, quando a pessoa morre, ela vira santa. É sério, eu falo para a Thais Maria e para a Isabela que eu quero morrer logo. Elas não gostam, mas é maneiro. Que quando você morre, você fica sem defeito. Então, o Vargas, ele usou a morte para se purificar. O povo ficou revoltado, alunos. Sabe o que o povo fez? Virou os carros do jornal o Globo. O povo foi às ruas emocionado. O Vargas não organizou o povo para lutar por ele. Mas quando ele morreu, o povo ficou desesperado. E aí foi uma loucura, ok? Nós tivemos alguns presidentes, o vice, até o Café Filho assumiu. Mas o que interessa para vocês é o seguinte: o Vargas, ele é muito inteligente. Eu acho que vocês notaram quarta-feira. Vocês notaram que o Vargas é muito inteligente? Gostando dele ou não? Então, o Vargas morreu em 24 de agosto de 54. Morreu. Mas ele continua vivo em 55, porque ele elege o sucessor. Ele elege o JK. Só que o JK, ele foi mal votado. Ele teve 36% dos votos. Tinham vários candidatos. Tinha um candidato chamado Cristiano Machado e, meus queridos alunos, a UDN mudou o candidato. Tirou o Eduardo Gomes, brigadeiro, lembra que eu falei? Foi candidato em 45, em 50. E aí eles botaram outro candidato, Juarez Távora. Então a eleição foi quebradinha, mas o JK teve 36% dos votos. É importante saber o percentual de votos para você entender a aula mais rápido, entendeu? Ou seja, os outros 2 candidatos juntos, tinha até o Adhemar de Barros, rouba mais faz, os outros 2 candidatos juntos tinham mais votos que o JK. Aí a UDN não queria que ele tomasse posse, igualzinho ao Getúlio. Lembre, aluno, naquela época não tem 2 turnos.
olha, eu estou aqui feliz, tem 50 alunos só, eu acho que vocês deviam chamar os amigos, porque o cara vai perder a prova de amanhã, porque eu vou, se Deus quiser, acertar a prova de amanhã. Vai custar o cansaço de vocês, o meu, mas vale a pena. Estudar é bom para o corpo, é bom para a mente, é bom para a vida. Vamos subir isso aí. Já tem mais que matemática? Já. Mas quanto mais ficarem, mais vão encontrar a prova amanhã. E você vai lembrar de mim. Quando você fizer o que eu peço, que é ler a prova sem marcar, meia hora, como intelectual que você é chique, maravilhoso, maravilhosa. Quando você lê a prova, você vai começar a lembrar dos professores, de mim, vai lembrar de todos, porque nós vamos aceitar a prova, acertar a prova. Mas vamos lá. Então, entendeu que não tinham 2 turnos? Então, se o JK teve 36% dos votos, ele tem que ser o presidente. Mas a UDN questionava, porque o JK é mais Vargas. Vargas está na nossa vida de 30 a 45. Aí ele elegeu o Dutra, 45 a 50. Aí ele se elegeu, 51 a 54. Aí ele morreu, antes ele do que eu. Mas quando ele morre, há um tumulto, uma comoção. E isso acaba ajudando a eleição do JK. Beleza? Posso continuar? O JK é um presidente que vai ser muito importante. Ele e o Dutra são os 2 únicos presidentes que conseguiram completar o mandato. Sim, pelo PSD. O PTB apoiou Cristiano Machado. Mas vamos devagarinho, porque tá gostoso. É uma honra poder dar uma aula mais profunda para vocês, que hoje em dia não são todos os alunos que querem. Teve aluno que votou que não queria aumentar a aula mais 60 minutos. Que cara de pau! Não quer ficar, sai. Quando vocês cansarem, vão saindo. É a vida. Se eu também cansar, eu vou parar. Então vamos juntos, que vocês são maravilhosos. Esse pré-UERJ foi o mais difícil de todos os anos. Eu nunca passei tanta dificuldade. Então nós vamos arrebentar. O JK ainda, tá bom? O JK, ele é aquele cara dos 50 anos em 5, dos anos dourados. Na época do JK, o Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez. Não era essa porcaria que é a seleção de hoje, não. E o Brasil foi campeão mundial de boxe com Éder Joffre. É, então o Brasil estava na moda, entendeu? Surgiu a bossa nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, meus queridos, o Brasil ele vai ter um crescimento econômico. Mas o JK ele faz isso abrindo para o capital estrangeiro. Ele traz as multinacionais para cá, na indústria farmacêutica, na indústria química. É sério, é uma doideira. O JK ele é Vargas, é trabalhista. Mas ele dizia que o Vargas fez a indústria de base. Momento difícil da aula. E que ele tinha que fazer a indústria de bens de consumo. E para o Brasil ter indústria de bens de consumo, tinha que ter parceria com as multinacionais. Então o JK é muito polêmico, porque ele faz o Brasil crescer, mas graças à parceria com o capital estrangeiro. O plano de metas, 50 anos em 5, era muito interessante. Brasília era a meta principal. Eu não gosto da construção de Brasília, porque Brasília acabou esvaziando o Rio de Janeiro, o nosso estado, a nossa região. Mas ele fez uma coisa, atenção, bomba. Bota uma bomba aí no chat, alguém. O JK fez Brasília da cabeça dele ou isso estava em alguma constituição?
Alguém sabe isso? Thaís Maria, bota lá no pessoal que a aula vai até às 2 horas, que o aluno pode entrar a hora que quiser, que a gente está acabando o JK, tá bom? Me ajuda, minha líder, minha chefa. Tá bom. Pois é, os alunos, Isabela voltou, Eu tô aqui, não caí, não. os alunos estão dizendo que é da cabeça do JK, não é? Isso. Erraram. Isso está previsto desde a Constituição de 1891. Eu já te falei que a Constituição é importante, não já? Então, desde 1891 está previsto a criação de uma capital, não em Brasília, mas no Planalto Central, para integrar o Brasil. Só que o único maluco que levou isso a sério foi o JK. Sabiam dessa? Pois é. Então vamos lá. O JK, ele tinha aquele slogan 50 anos em 5. Ele era getulista, mas ele abriu a economia para o capital estrangeiro. Daí surge uma outra bomba. Bota uma outra bomba aí. Ajudem com as bombas. Pessoal, me diz uma coisa. É verdade que JK fez privatizações? Sim ou não no chat? Não me enrola. Agora eu gostei. Esses dois primeiros aí que apareceram. Não é verdade. O JK não privatizou nada. Isso é mentira. Agora outra bomba. Joga uma bomba aí. É verdade que JK também criou estatais, como Getúlio Vargas, ou é mentira? E quais são as estatais que o JK criou? Eu falei numa aula de múltipla escolha. Eu não sou dono da verdade, eu só quero mostrar que você sabe tudo. Ele criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e criou a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, JK, ele acabou trazendo progresso. Qual é a indústria mais importante que o JK trouxe? Responde para mim para mostrar que você sabe tudo. Não. Eletrobras e Petrobras é Vargas, tá? Isso, um aluno ajudando o outro. A principal indústria que ele trouxe foi a automobilística. A Volkswagen, a Ford, a Chevrolet. Bom, tem um detalhe importante. O JK, quando começou, tentaram derrubar ele. Aragarças e Jacareacâmbio. Alguém sabe qual foi o militar que garantiu a posse do JK? Olha como tem sempre alguém que sabe. Quer ver? Com 4 letras. Acertou. Escreveu errado, mas acertou. Marechal Lott. Isso aí. Ok? O Marechal Lott garantiu a posse do JK. Então, anota aí porque já caiu. Só 2 presidentes dessa época completaram o mandato. O Dutra e o JK. Porque o Vargas morreu, o Jânio renunciou e o João Goulart vai ser derrubado. Agora, o JK, ele é um governo polêmico para os professores de vocês e para mim, porque ele deixou a economia endividada, aumentou a dívida externa. Eu não gosto desses exemplos, desculpa, mas é mais rápido. Qual é o próximo presidente? Alguém sabe depois do JK? É o Jânio. Então, desculpa o exemplo, me perdoa, última aula.
o Jânio, ele vai ficar com a fama, ele e João Goulart. Vamos imaginar que o JK fez uma cagada tão grande na economia, como se fosse um pum. Pum! Fio! Imagina que ele deu um peidão. O peido do JK durou tanto que as pessoas acharam que a culpa era do Jânio e do João Goulart. Então, a sua avó adora o JK, mas ele fez muita besteira por causa dessa abertura ao capital estrangeiro, porque as empresas mandavam lucro para fora, entendeu? O dinheiro não ficava aqui. E as multinacionais não pagavam impostos, porque o JK liberou geral. Beleza? Posso mudar? Alguma pergunta sobre o JK? Isabela, querida, pode mudar o slide. Qual é o nosso pico, Isabela? Você que é boa nisso. Foi 55. 55 reais só. Mas vê na lista de presença, bota a Professor, lista de presença no chat. Me diz como é que está a lista de presença antes da minha aula, ou agora. professor, Não fala professor, não, só fala o nome e pergunta direto, tá bom? 39 na chamada. Que horror. Alguma aluna ia falar, pode falar, querido. ô, professor, eu não consigo ver o trabalhismo no JK. Pode me dar um exemplo? O partido, amiga, isso é um bullying seu com o JK. Ele, o JK, era muito inteligente. Ele dizia que o Vargas cumpriu uma etapa, a indústria de base, e que ele tinha que fazer a segunda etapa, que era a indústria de bens de consumo. E para isso, ele tinha que ter parceria do capital estrangeiro. Amiga querida, até o Lenin fez isso na Revolução Russa. Ele abriu para o capital estrangeiro na NEP. Então, eles são irmãos. JK foi ministro de Getúlio Vargas. Ok? Então, politicamente, é o mesmo estilo, o trabalhismo. Ele não privatizou nada. Ele manteve tudo que o Vargas fez, a Eletrobras, Petrobras. Quem privatizou essas coisas foi Fernando Henrique e o Bolsonaro. Então, ele só tinha uma visão, anota aí, querida, desenvolvimentista. Mas você, como cidadã, você pode questionar o JK. É que nem eu. Eu acho o João Goulart o Vargas que não deu certo. Mas é minha opinião. Mas o João Goulart era trabalhista também. Tá bom, querida? Eu entendo que você acha que o JK é Nutella. Não é raiz como o Getúlio Vargas. Mas eles são do mesmo grupo político. Não é à toa que tentaram derrubar o JK. O JK, amiga, só você não ficar com tanta bronca do JK, ele rompeu com o FMI. O FMI tentou brigar com o Brasil, o JK mandou o FMI para o espaço. O JK é um presidente que ele sorri para o Bolsonaro, aperta a mão do Lula se fosse vivo, abraça o padre, vai no candomblé. O JK é um presidente sorridente, tem até música. Bossa Nova é ser presidente nessa terra descoberta por Cabral. Para isso, basta ser tão simplesmente simpático, educado e original. Amiga, foi boa a tua pergunta. Qual é o seu nome, aluna? Juliana Machado. Se cair JK, caiu por causa da Juliana. Juliana, eu acho que quando o aluno pergunta alguma coisa fora do que eu falei, eu acho que é Deus. Então fiquem de olho. Mas, Juliana, JK, o que eles vão cobrar é essa contradição dele, de crescer a economia, mas
ter deixado dívida externa. Pessoal, eu sei que esse exemplo do peido é horrível, mas é o melhor exemplo que eu achei em 30 anos, 33 anos de aula, entendeu? Populista, Juliana Machado, te amo. Nunca te vi, sempre te amei. Valeu, Juliana Machado. Valeu, muito bom. Pessoal, preciso mudar por causa do horário, tá bom? Bom, auge da ditadura militar, vocês deixam eu mudar? Posso mudar? Algum aluno, para não ficar muito chato, vai revezando. Avisa agora, começou a auge da... Tira um print da tela, vai me ajudando. Porque tem aluno que quer entrar e aí ele acha que está atrasado, não entra. É maluco, aluno doido, entendeu? Se a aula é por tópicos, você pode assistir o tópico que você quer. Ir ao banheiro, voltar. É chique, pessoal. E tá subindo, né, Isabela? Subiu para quanto já? Para 59. Às vezes é aluno que está na aula em outro curso, não quer estudar JK. Mas vamos lá. Auge da ditadura são 3 presidentes. Castelo Branco, que é o início, Costa e Silva, que é o AI-5, e Médici, que é o auge. O Médici, Giovana, querida, a aula vai até vocês aguentarem, e eu também. Mas é até às 14 a ideia, entendeu? Ficou de ter um intervalozinho, entendeu? Mas sem estresse, eu já amo vocês. Acho que nem todo mundo vai aguentar ficar até o final. Eu, por exemplo, estou dando aula deitado. Ó. Olha aqui, ó. Eu estou dando aula deitado. Não cansa. Nós vamos botar um negócio para vocês daqui a pouco sobre o dia de hoje. Tem muita emoção hoje. Mas deixa eu continuar aqui. Castelo Branco é o início. Costa e Silva é o AI-5. E o Médici é o auge. É isso que você tem que saber. Castelo Branco é quando o João Goulart cai, ele cai depois que o presidencialismo ganha e ele tenta fazer as reformas de base. Então, o João Goulart é derrubado pela Guerra Fria, pela inflação. Ele já era para ter caído em 61. Em 54, Vargas, quando morreu, adiou a ditadura. Em 61, o parlamentarismo adiou a ditadura. Mas em 64, pessoal, não teve jeito. Acabou. Tchau. Porque a ditadura já estava em planejamento. Tá bom? Amiga querida Maria Brandão, o que aconteceu? O Castelo Branco é o início da ditadura, 64 a 67. Então, qual é a importância dele? Que ele é o início. Ele é colocado pelo ato institucional número 1, que acaba com as diretas para presidente. Mas ele não era o pior dos militares, porque ele defendia uma ditadura rápida, só para tirar o comunismo que eles achavam e reorganizar a economia. Então, o Castelo Branco, ele reduz a inflação, isso é muito importante. É ditador? É. Reprime, mata? Tem a ver com Rubens Paiva, que desaparece a partir dessa época? Tem. Mas ele não defende uma ditadura permanente, entendeu? Rafael, não dá para eu debater tudo com vocês hoje, senão a aula não acaba nunca. Mas é óbvio, Rafael, isso é uma análise política. Política é isso aí. Ok? Eu não fiz o áudio para ver se vocês ficavam estudando mais. Porque se não estudar mais, vai perder a história geral. É política. Não é enganar, é ganhar. Tá bom, Rafael? Então, o que interessa para você, Rafael, que no Castelo Branco a ditadura deu certo. O povo apoiava.
Ele era ditador, matou, prendeu? Sim, mas o povo achava que era bom. O povo apoiou a ditadura no início. Isso é um fato triste, mas tem que aceitar. Quais são as coisas mais importantes do Castelo Branco? O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, que acabou com a inflação. Acabou não, nunca acaba. Reduziu para 20%, de 90 para 20. Quais são as coisas ruins dele? O ato institucional número 2, que acaba com o pluripartidarismo, e o ato institucional número 3, que acabou com a eleição para governador. Tá bom? Ele também chama o ato institucional número 4, que é para organizar uma nova Constituição, que a gente vai falar depois. Beleza? Então, o Castelo Branco é isso. É o início da ditadura. Eu vou... Jovito, tenha calma. Essa aula é uma aula diferente, a nossa última aula. Eu vou te ajudar, confia em mim. Chama mais um amigo aí que eu te ajudo. Ato número 1 é antes do Castelo Branco. É quando depuseram o jogo lá e Ranieri Mazzilli era o presidente. Aí uma junta militar faz o AI-1, que acaba com as diretas para presidente. E aí entra o Castelo Branco. O Castelo Branco ele fez o AI-2, que acabou com a liberdade partidária, criou a Arena e o MDB. Vocês podiam digitar no chat para ajudar os alunos que têm mais dificuldade. Porque quem ajuda os outros se ajuda também. Então, no Castelo Branco tem ato institucional número 1, que acaba com os partidos, só cria 2, acaba com o PTB, PSD, o DN, e o AI-3, que acaba com a eleição para governador. Rafael, eu acho que deve estar com delay aqui, que eu acabei de explicar. Isso, tá bom? O ato número 1 é antes do Castelo. Eu quis explicar para você que não foi o Castelo. Ato número 1, antes do Castelo Branco. Ato número 2 e 3, Castelo Branco. Tá bom? E ato número 4, uma combinação do Castelo Branco, presidente, com Costa e Silva, que vai assumir. Posso mudar para o Costa e Silva? Essa aula ela exige muito de vocês, organização, caderno, mas ela passa tudo na tua cabeça. O Costa e Silva é mais rápido. É um presidente que ficou pouco tempo, 67 a 69. Ele morreu de trombose cerebral. Nessa época, Deus já fez sua parte, já levou o Castelo Branco, o Médici, o Costa e Silva, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, todos eles já morreram. Para onde foi, eu não sei. Mas todos eles já morreram. E o Costa e Silva morreu, e quando ele morre, o aluno fica meio em dúvida. Por que fica em dúvida? Porque não estuda direito. Costa e Silva, você tem que lembrar de quê? AI-5. Eu dei o compacto de ditadura, está liberado. Onde é que está o compacto de ditadura, Isabela? E Tá no seu canal. tá lá. Se você está com neurose, depois da aula vai estudar lá. Tem 500 horas de ditadura. Mas essa minha revisão resolve. Mas tem que ter calma. Na época do Costa e Silva, em 68, os estudantes, eu acho que vai cair 68 amanhã. Os estudantes, mas acho que vai cair história geral. Os estudantes, eles lutaram contra a ditadura pelas vagas, por educação, por direito ao ensino público. E foi na época do Costa e Silva. Então, o Costa e Silva
na minha opinião, foi muito covarde. Ele decretou o ato institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68. Esse ato aprofundou a ditadura. Agora que começa a ficar pior. Já era ruim, ficou pior. Por que ficou pior? Porque os militares podiam prender sem julgamento. Acabou o habeas corpus. Os militares, eles podiam confiscar fortuna, fechar o Congresso Nacional. Aliás, o que levou o AI-5 como pretexto? Foi um deputado que já morreu, chamado Márcio Moreira Alves. Esse deputado, Márcio Moreira Alves, ele fez um discurso bobão, na minha opinião. Ele propôs que as mulheres dos militares não fizessem sexo com os maridos enquanto a ditadura durasse. Bobão. É engraçado, mas é bobeira. Aí os militares pediram a cassação dele, Márcio Moreira Alves. O Congresso não quis dar, os militares aproveitaram isso e fecharam o Congresso Nacional. Mas o Costa Silva morreu antes ele do que eu. O melhor de todos é o Médici, ou o pior de todos. Para quem gosta da ditadura, o Médici é o melhor. Para quem não gosta, como eu, o Médici é o pior. O Médici é o auge da ditadura. Quem não morreu foi preso. Quem não morreu e não foi preso foi expulso do país. É, o Médici é o cara, ele matou a oposição, derrotou a luta armada e fez o milagre econômico, ele fez o Brasil crescer mais do que hoje em dia. O Brasil crescia 11% ao ano, era um milagre, mas o trabalhador não tinha aumento, não podia fazer greve. É o que eu digo sempre, se o Lula fosse líder sindical na época do Médici, ele estaria morto. Fala isso para sua mãe que é bolsonarista ou para o seu pai. Porque na época do Médici não podia ter greve, não podia ter sindicato livre, não tinha aumento salarial. Era o arroxo. Ô, Rafael, tu sabe o que é o arroxo? Tu tá me perguntando muito, eu vou te perguntar. Rafael, tu sabe o que é o arroxo, Rafael? Fala para mim, chama um amigo lá, pessoal. Rafael me fala o que é o arroxo. Porque essas meninas todas sabem. Essas meninas todas sabem. Flávia Santana, o que é arroxo, então? Porra, tá perdendo tempo. Escreve logo. O que é arroxo? Ah, Rafael. Quantos anos você tem, Rafael? Não gostei. Porra, Rafael, 16, que merda! Alguma menina pode ensinar pro Rafael o que é arroxo? Arroxo é uma dança apertadinha, meu amigão. Agarradinha, um forrozinho, entendeu? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que quem tá dentro não sai. E quem tá fora quer entrar. Gente, o Rafael nunca deu arroxo na vida, porra. Arroxo é um aperto salarial, Rafael. É isso aí. Rafael nunca deu aperto na vida. Porra, tem que rir. Esse mundo é horrível. Vocês é que são maravilhosos. Thaís, Maria, Isabela. Vocês sabem que eu tenho um projeto que eu bloqueei todo mundo, só para eles não atrapalharem a aula de hoje. Trazendo problema, trazendo tristeza. É isso aí, Rafael, anos de chumbo. Dá um beijo no seu pai, Maria Brandão. E, Rafael, vai dar um arroz depois da prova amanhã, tá bom? Gente, vamos fazer uma vaquinha pro Rafael pro forró. Só falei forró porque tem gente, tem pai e mãe ouvindo, né? Foi mal. Giovana! Giovana, dançar coladinho, Giovana. Ah, Giovana! Te peguei, Giovana. A galera tá louca com o Rafael. Nunca mais tu vai esquecer. Se cair arroz salarial amanhã, é por causa do Rafael. Ô, Isabela, qual é o nosso pico?
Thaís Maria, qual é o nosso pico e qual é a lista de presença? Vamos embora. O pico foi 62. Dá para você almoçar na aula, sabia? Os alunos também. A não ser o pessoal que está lutando. Eu não vou comer nada. Que eu estou fazendo um negócio por mim, alunos, que a Isabela e a Thaís Maria estão tentando descobrir. Hoje às 4 faz 2 dias. Mas eu não vou contar para elas, não. Vamos que vamos! Let's go! Bolero também dança com latinha, Diego Henrique. É isso aí. Vamos lá. Pessoal, então, Médici. Na economia ele foi bem, aumentou a riqueza nacional, o PIB, mas os ricos ficaram mais ricos ou mais pobres? Chat. Ricos ou mais pobres? E os pobres ficaram mais melhoraram ou pioraram? Por causa do ministro Delfim Neto, que morreu, acho que esse ano, ou ano passado, ele morreu, antes ele do que eu. O Delfim Neto, ele dizia que tinha que fazer o bolo crescer para depois dividir. Só que vai vir uma crise econômica e não houve distribuição de renda. Então, o milagre econômico cresceu o Brasil, deixa de ser petista. O Brasil cresceu com o milagre econômico. Continua sendo petista, mas não distribuiu renda. Não toma zero de bobeira. Cadê a aluna que falou que o pai é bolsonarista? Papai, na época do Médici, o Brasil cresceu. Não tinha liberdade, democracia, mas a economia cresceu. Quase não tinha desemprego. O problema é a ditadura, é a violência, a repressão. Mas era a Guerra Fria, papai. O bicho pegou mesmo, entendeu? Esse assunto pode cair por causa do Rubens Paiva, do filme Ainda Estou Aqui. Fiquem atentos, por isso que eu estou caprichando. Mas o Médici, ele foi o auge. Quem não morreu foi preso. Quem não morreu e não foi preso foi exilado. Como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a própria Clarice Lispector, do Conto Amor. Agora, o que interessa é você, aluno, ser inteligente. Na economia, o Brasil cresceu, mas não distribuiu renda. E na política, ele derrotou a resistência, derrotou a luta armada. Então, vamos lá. Bomba. Quem usou melhor o AI-5? O Costa e Silva ou o Médici? Muito bom. Isso é o que interessa. Agora, bomba. Pode mudar o slide, Isabela. Muda o slide. Bomba. Por que a ditadura militar vai cair? Eu quero a primeira explicação. Por que o milagre econômico deu ruim em 74? Por que a economia parou de crescer? Por que a dívida externa cresceu? Isso, a crise do petróleo foi em que ano? Isso aí, muito bom. Foi quando teve a guerra do Yom Kippur entre árabes e judeus. E aí, Israel ameaçou jogar bomba nuclear nos árabes, e aí Yasser Arafat, da OLP, ele fez o quê? Ele usou o petróleo como arma política. E o Brasil? E o Brasil sumiu, porque o Brasil era ligado aos Estados Unidos, o dólar disparou, a inflação disparou, a dívida externa disparou, e aí os militares tiveram que fazer a abertura. Ok? Vamos lá, pessoal? Mudando de slide. Qual é o slide agora? Thais Maria tem que falar comigo mais. Eu não posso me sentir sozinho. Eu tenho trauma. Isabela? Pedro e Sarney. Não, não é isso não. É declínio ainda. Eu já tinha mudado, então era só uma vez. Declínio da ditadura.
Alunos têm que ficar atentos amanhã para não errar a sequência. Bom, agora está escrito o que no card? Declínio da ditadura militar. Pessoal, esses cards são lindos. A Isabela me ama. Eu amo a Isabela, vou ser padrinho do casamento dela. Entendeu? Porque Isabela e Thais Maria, até porque os outros fazem muita besteira, são os melhores que eu tenho. Elas já são top de linha. E a galera ainda faz muita merda por aí, né? Então, ajuda, né? O time já é bom. E o adversário ainda faz muita besteira. Então, é Deus no céu, Thaís Maria e Isabela na terra. Tem mais alguém de vocês na aula trabalhando, Isabela e Thaís Maria? Não. Não, é. Deus me deu o que há de melhor. As melhores gestoras de educação popular desse país. Galera, todo mundo mandando beijo para Thaís Maria e para Isabela. Aí, a Isabela vai casar dia 29 de junho, vai jogar o buquê para Thaís Maria. Tu vai pegar o buquê da Isabela, Thaís Maria? Vou pegar. Vou jogar na sua Puta que direção. pariu. Aí. Desculpa o palavrão, mas é a última aula. Vamos que vamos. Pessoal, o declínio são dois presidentes, o Geisel e o Figueiredo. Lembra que eu já te ensinei? Castelo Branco, início da ditadura. Costa e Silva, AI-5. Médici, auge. E o Geisel? O Geisel é o início da abertura. Que o Geisel ele faz uma abertura lenta, gradual e segura. Lenta porque vai demorar um tempão. De 74 até 85. Gradual, porque é aos poucos. E segura, porque nenhum militar vai ser punido no Brasil. O que é importante no Geisel? O Geisel ele vai ser pressionado pelos Estados Unidos. O Jimmy Carter vai querer o fim da ditadura. E aí o Brasil vai se aproximar da Alemanha. O Brasil vai criar o pró-álcool por causa da crise do petróleo. Isso é importante. O etanol, hoje em dia, como vocês chamam. Eu perdi tudo, perdi até carro. Então nem uso mais. Mas vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. O Geisel, ele acabou com AI-5 em 78. Anota isso que vocês erram essa besteira. O AI-5 só durou 10 anos. Mas ele mantém a repressão. Vai morrer na cadeia Manuel Fiel Filho. Vladimir Herzog, que foi lembrado esse ano. Disseram que o cara se matou enforcado, mas mataram ele. Então ainda tem ditadura. É ditadura enfraquecendo. Alunos, papai bolsonarista, quem é o auge da ditadura? É o Castelo Branco, é o Costa e Silva e o Médici. Depois do Médici, o time começou a perder. Só que o Geisel segurou. Foi abrindo aos poucos, entendeu? Sua filha pediu R$100 porque tirou lá. Aí o senhor dá R$10 por dia. Aos poucos, entendeu? Para não perder o controle. Se der R$100, ela vai pedir de novo, papai. Esses alunos tudo folgado. Então, ele foi abrindo aos poucos. A economia é uma porcaria. O que interessa é que é o início da abertura. O que interessa é o fim do AI-5. E em 79 vai ter a lei da anistia. A lei da anistia pode cair esse ano. Porque tem muita gente contra a anistia para os criminosos de 8 de janeiro. Que quebraram a porra toda lá. Entendeu? Eu, quando era garoto, eu fazia isso quando era a sede do Fluminense. Quando o Fluminense perdia. A gente quebrava tudo. Agora virou moda quebrar a política. Isso é um absurdo. Aquilo ali não é do Lula nem do Bolsonaro. Aquilo ali é do povo. Mando de maluco. Mas vamos ao que interessa, que eu não quero brigar com ninguém, não. Vamos ao que interessa. Eu acho que hoje está mais rápido. E está melhor do que quarta-feira. Vocês não estão achando, não, que eu estou mais rápido?
Aquele dia acabou a aula, ninguém falou nada, pouca gente. Mas tudo bem. Foi igual o dia que eu botei aqueles efeitos especiais didáticos e vocês também não falaram nada. Tudo bem. O que vale é tirar amanhã. Quer me ajudar a tirar amanhã? Mas tem que avisar, não sai do grupo não, senão tu vai ser cortado da discursiva, hein? Deixa de ser maluco. A gente vai sumir um pouco, mas o grupo fica lá. Eu vou deixar aberto para vocês. Amanhã acabou a prova, eu vou deixar o grupo aberto, entendeu? Eu vou cuidar do grupo. Amanhã não tem Thaís Maria nem Isabela. Só tem o William amanhã. Vou estar com vocês, falar com os professores. Tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, vamos lá? O Figueiredo é que eu acho que pode cair. Porque o Figueiredo ele sai em 85, há 40 anos atrás. O Figueiredo é um manezão. Tricolor como eu, mas eu não sou mané. Mas ele é manezão. Porque o Figueiredo é o fim da ditadura. Tem que lembrar disso. Mas deixa eu falar da anistia. A anistia é o seguinte. Rafael, posso te zoar? Ou pode ser a Naomi também. Quem pode ser zoado? Ô, Rafael, mas eu preciso de um detalhe para eu te zoar. Rafael, você já teve namorada ou tem namorada? Verdade, Rafael, se você não teve, não tem problema, que você é puro, como a maioria dos homens, tá se guardando para o casamento, moleque, tu é fera. Mas teve namorado ou não? Naomi eu sei que tem. Naomi, tu não é casada, Naomi? Então, qual é o nome do bofe? Qual é o nome do maridão? Murilo tá aí perto de você? Murilão! Murilão! Aqui é teu parceiro William Campos. Graças a você, os alunos vão acertar a prova amanhã, Murilo. Você é o cara. Vamos lá. Murilo. Naomi, alunos, eu vou explicar o que foi a lei da anistia. E se cair amanhã é por causa do Murilo. Naomi, você é casada com o Murilo há quantos anos? Lei da anistia, sério. Pode cair amanhã, lei da anistia. Naomi, quantos anos você está com o Murilo? Só isso, Naomi? Tá bom. Ô, Murilão, fica tranquilo que eu vou te defender, Murilão. Gente, amanhã, na hora da prova, o Murilão vai estar sozinho e, sem querer, vai encontrar uma ex-namorada. E a ex-namorada assanhada vai dar um beijo no Murilão. E o Murilão, que não tem muita intimidade com o William Campos, vai contar para ela. Maluco! Não devia contar nunca. Mas ele ama. A Naomi contou. Foi só um beijinho, alunos. Só um beijinho. Nada demais. Não tira pedaço. Como é que vocês chamam? É um TBT. E aí, ela fica revoltada com ele. Ele, como é meu amigo a partir de hoje, ele falou: amor, daqui para trás, não tem como resolver. Perdão. Aquela vizinha que olhou para mim um dia e eu dei um tchau, perdão. O importante é que eu te amo. Democracia, vamos seguir em paz daqui para frente. Então, todos os erros da Naomi, o peido que ela deu no dia na cama e ele não gostou, a comida que ela queimou no dia que ela tentou fazer, quando ela acorda de mau humor, ele, Murilo, perdoou tudo. Todos os erros da Naomi. E a Naomi perdoou esse beijinho ineficaz que ele deu numa ex-namorada que ele teve quando tinha 15 anos. Lei da anistia. Tudo o que aconteceu para trás está perdoado.
Aliás, se não cair amanhã, namorados e namoradas podem usar isso graças a mim. Então, a lei da anistia é uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tudo que o Murilo fez está perdoado em nome de Jesus. E todas as cagadas da Naomi também. Tá bom? Aquela prima chata da Naomi que te perturba. Aquela irmã da Naomi, mãe ou pai que te enche o saco, Murilo. Você tem que perdoar tudo. Ok? Posso mudar de assunto? O Figueiredo é uma desgraça. Figueiredo, vamos lá. Em 1980, qual era a inflação do Brasil? Cadê o Murilo? O Murilo gostou? Ah, Naomi, é o último dia, Naomi. Você ajudou tanto, você é tão legal. Mas deixa ele dar um beijinho na ex, cara. Mas o segredo é ele não contar, como vocês mulheres fazem. Tá bom? Mas vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Eu quero saber, acabou a brincadeira. Eu quero saber qual era a inflação em 1980 no governo Figueiredo. Porra, sabem muito. 110%. E qual era a dívida externa? $40 bilhões. Quando começou a ditadura, papai bolsonarista, a dívida externa era 2,5 bilhões. Agora subiu para 40 bilhões de dólares, porque a economia era dolarizada, então com a crise explodiu. Então o Figueiredo não tinha o que fazer. O Figueiredo é só para fechar o caixão da ditadura. Mas vamos continuar. Qual era a inflação do Brasil em 1983? Alguém se lembra? %223%. Ou seja, com a inflação disparando, o povo começou a querer o fim da ditadura. E aí vai começar o quê? A campanha das... Isabela, a lista de presença está em quanto? Eu vou parar a aula se eles não assinarem, tá bom? Tudo bem? 47, William. A lista. Eu vou parar a aula daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, muda de slide. Campanha da direta já, eu vou falar agora nesse slide. Esse slide agora é Tancredo e Sarney, não é? Isso. Pessoal, tá acabando o Brasil, relaxa. Não sei se vocês vão aguentar, mas tá acabando o Brasil. Tá acabando o Brasil. Tchau, meu filho, vai pra festa junina. Te amo. Então vamos lá. Pessoal, let's go. A campanha da direta já foi legal. Foi quando eu comecei a minha vida na política, na cidadania, como vocês quiserem. Eu tenho 57 anos, 67 que eu nasci, então em 84, ajuda aí, que professor de história é uma merda. 67, 84, 17 anos. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Direta e já. O povo quer votar. Mas não teve direta e já. Foi legal, mas não teve. Por causa do colégio eleitoral. Amores, Isabela, minha bateria está com 62. Daqui a uma meia hora me pergunta para eu mudar de posição e carregar se estiver carregado. Tá bom. Tá bom. Isabela está comendo, né? Falei, tá bom. Ouvi sim. Pessoal, a lista de presença é obrigatória. Senão, vai dar ruim para nós. Vamos lá. Pessoal,
eu quero perguntar para você, as diretas já, a emenda do Dante de Oliveira, ela foi aprovada ou rejeitada no Congresso Nacional? Vai com Deus, Rafa. Pessoal, quando tiverem que ir embora, se despede no grupo oficial, tá bom? Para não, porque senão acaba estimulando psicologicamente outros alunos a saírem. Cada um sai e fica a hora que quiser. Obrigado, Rafaela, pelo carinho. Pessoal, ela foi aprovada. Ela teve mais da metade dos votos. Foi aprovada. Mas ela não teve 2/3, porque era uma emenda constitucional. E para aprovar a emenda constitucional tem que ter 2/3. Tá bom? Por isso é que o presidente Geisel criou o senador biônico, que os militares tinham 1/3 dos senadores. Então, antes de começar a eleição, os militares já tinham 1/3. E no dia da votação, fecharam Brasília, decretaram estado de sítio. E aí aconteceu o quê? Faltou 22 votos para conseguir os 2/3. E aí eles decidiram que o presidente ia ser eleito pelo colégio eleitoral, como Deodoro, como Getúlio, como o próprio Castelo Branco. Então, o colégio eleitoral vai eleger Tancredo Neves. Tancredo morreu de diverculite. Ninguém matou ele, não. O presidente tinha que ter sido Ulisses Guimarães, mas ele perdeu no partido por Tancredo. Aquele que foi ministro do João Goulart em 61. Tancredo é sempre a solução para o caos. Que a elite aceitava o Tancredo, entendeu? Só que o Tancredo morreu. Então as diretas já frustraram o povo. Porque há 40 anos atrás, Tancredo Neves vai ser eleito, mas quem vai tomar posse é José Sarney. Tinha uma musiquinha, o povo não esquece, Sarney é PDS, o povo não esquece, Sarney é PDS. Tinha uma musiquinha. Ou seja, o Sarney apoiou a ditadura e virou presidente. Isso foi um balde de água fria no povo. Quem é flamenguista aí? Olha, pessoal, a morte do Tancredo e a posse do Sarney é tipo Flamengo e Cruzeiro. Vocês terem perdido com o gol do Gabigol no último minuto. Lembra disso? Foi esse ano. Faz pouco tempo. Tá bom? Sarney é plano cruzado. A inflação estava muito alta, ele congelou preços e salários. Mas não é ele que confisca a poupança. Quem confisca a poupança é o Collor. Anota aí. Tem alguém anotando as coisas? Então anota aí. Plano cruzado não confiscou a poupança. Quem confiscou a poupança foi Collor. Próximo slide. Beleza? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Tem alguém assistindo a aula pela primeira vez? Algum convidado? Algum amigo?
Plano Cruzado foi muito importante. Por quê? Porque elegeu a maioria do MDB, que fez a Constituinte de 88. Amigos, Constituição de 88 está em vigor. Constituição promulgada ou outorgada? Democrática ou autoritária? Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Nela diz que a fome é inconstitucional. Ela garante direitos sociais, mantém as leis trabalhistas. Mas uma das coisas mais famosas que podem cair é que 1988 são 100 anos após o fim da escravidão, certo? E essa Constituição que está em vigor, ela transformou o racismo em crime inafiançável. E chamou as diretas já para 89. Então, não teve direta já quando o povo quis. Direta já só em 1989. Qual é o problema do Plano Cruzado? É que ele só durou até as eleições. Agora sim, enganou o povo, Rafael. Porque o povo estava feliz com o MDB, o povo estava feliz, e aí na eleição para deputado, senador, o MDB ganhou no Brasil inteiro, e aí depois da eleição o Plano Cruzado acabou. Aí eles fizeram outras versões, mas a economia estava em frangalhos, estava em crise. Ou seja, a crise econômica dos militares, ela durou, eu diria, até o Fernando Henrique, na minha opinião. Atenuou um pouco no Sarney, mas continuou. Então, Tancredo morreu e Sarney, eu falei do Plano Cruzado, congelamento de preços e salários, sem confisco de poupança. Pelo amor de Deus, vocês erram nisso. Ele usou o Plano Cruzado para ganhar as eleições e o MDB teve maioria na Constituinte. A Constituição está em vigor, garantiu direitos sociais que não foram implementados até hoje. Mas é a nossa melhor Constituição de todos os tempos que hoje em dia estão querendo derrubar. Que deu autonomia para o judiciário. Esse poder que o judiciário tem com Evaristo Moraes não. Evaristo Moraes já morreu. Com o Careca, esse poder que o Supremo tem, que vem de Rousseau, Montesquieu, teoria dos três poderes, é a nossa Constituição atual que garante. Pode mudar de slide. Alguma pergunta? Enquanto isso, muda o slide. O último slide de Brasil são meio-dia. Vocês observem que eu calculei a aula toda, tá bom? Isso, Alexandre de Moraes. Vamos lá, Isabela, qual é o último card? Collor, Itamar e FHC. Pois é, Itamar mantém, na verdade, eu não acho muito importante esse governo. Ele gostava do Fusquinha, ele era democrático, ele era diferente. Não. Agora já é o Itamar? É Collor primeiro. Collor, Itamar e FHC. É junto. Ah, tá. Foi eu que vi errado. O Collor é o primeiro presidente eleito. O Lula perdeu para o Collor.
O Collor é um presidente jovem que acabou de ser preso agora. E ele vai criar o plano Collor. Ele que congela os preços e confisca a poupança. Coisa que ele prometeu não fazer. Ele disse que o Lula quer fazer. Mas o Collor, ele é marcado pelo impeachment. Porque ele vai se envolver em escândalos sexuais, escândalos financeiros, ok? Ele vai ser vítima do impeachment, vai ter um movimento na rua dos caras pintadas. Ele foi muito esperto, ele renunciou antes da votação. Fez uma carta renunciando. Mas, na verdade, é que nem o Nixon dos Estados Unidos de 74, com o Watergate. Na verdade, ele fez o quê? Ele saiu fora, mas foi impeachmentado. E até hoje sofre com os processos que começaram naquela época. Teve o PC Farias, que era uma espécie de ministro dele, Haddad dele, ok? O Collor, o Brasil tinha que escolher. É sempre assim, entre a esquerda e a direita. E o Collor se achava uma direita moderna, liberal, anti-estatal. Era um caminho. Só que ele, apesar do voto e do apoio do povo, ele se perdeu dentro do poder. É quase tipo um Bolsonaro, que cometeu muitas coisas erradas, mas não foi impeachmentado. Bolsonaro é melhor que o Collor. Ou pior, para quem não gosta. Mas o Collor ele acabou denunciado pelo próprio irmão. Então foi um governo que não é para vocês se preocuparem muito, a não ser com a questão da poupança. Quando ele sai, o Itamar assume. Itamar não acho importante, mas quem tiver com medo pode pesquisar rápido na internet, entendeu? Eu não acho ele prioridade. O Fernando Henrique é que eu acho. Faz tempo que ele não cai. O Fernando Henrique derrotou o Lula 2 vezes e criou o Plano Real, que é a nossa moeda até hoje. Privatizou a CSN, privatizou a Eletrobras. Então, nessa época, não tinha uma extrema-direita, era esquerda. O Lula é uma esquerda moderada, né? Vocês sabem disso. E o Fernando Henrique era social-democracia. Era uma espécie de centro. Só que com o Fernando Henrique ficou mais fácil para o PT ganhar, tanto é que o PT ganhou várias vezes. E isso vai dar origem a uma extrema-direita, que é um direito deles existirem. Eles têm direito de existir. Ganhar que é outro problema. Mas Fernando Henrique e Lula hoje estariam juntos. Tanto é que o Alckmin é vice do Lula. Mas no mundo inteiro a extrema-direita está crescendo e isso levou, no Brasil, o Bolsonaro a crescer. Houve o impeachment da Dilma, que não é assunto nosso. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que o Fernando Henrique estabilizou a economia. É isso que interessa. Com o Plano Real. Eu diria até, meus queridos, que o Fernando Henrique consolidou. Desculpa. Ele consolidou a democracia. Fernando Henrique, ele governa de 94 a 2002. Então, o Fernando Henrique consolidou a democracia. O Lula ele aparece no governo Geisel, nas greves do ABC, lutando por salário, questionando a ditadura. Mas quem consolida a democracia no Brasil, gostando de vocês ou não, é o Fernando Henrique. Qual é o defeito? Privatizou a CSN, privatizou a Vale do Rio Doce, porque o mundo estava numa época neoliberal. Margaret Thatcher na Inglaterra,
Reagan nos Estados Unidos. Então, isso acabou levando a uma onda no Brasil de privatizações. E essa onda levou ao Collor, que se é para privatizar, era melhor um neoliberal. O Brasil tem lógica, apesar de as pessoas acharem que não tem. Por que tem tanta gente contra a Constituição? Porque a Constituição ela abre espaço para a reforma tributária, para os ricos pagarem mais. Porque, atenção, é mais fácil, vou citar a Bíblia, é mais fácil, anota isso que é legal, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico pagar imposto no Brasil. Então, é isso, pessoal. Isabela, eu quero que você faça uma coisa para eles. Eu quero todos vocês agora concentrados, que a vida não é só estudar. Eu quero falar com vocês. Isabela, eu quero o Guilherme Arantes agora. Acabou o Brasil, são meio-dia. Eu quero falar com vocês sobre amanhã. E eu quero que vocês farem a letra. Eu quero que vocês vejam as imagens. A vida não é só estudar. A vida é ter fé. A vida é ter equilíbrio, saúde mental. Então, quem vai fugir, foge. Mas quem vai ficar, fica. Porque eu quero que vocês lembrem que amanhã vai ser um lindo dia. Aumenta isso aí. Sobre o dia 8. Vamos que vamos. Veja uma letra, isso faz parte da rua. E você está falando e acalmar seu coração. Não pode. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro-rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar.
fazer o seguinte. Isabela, Sérgio Maria, eu quero falar com vocês agora, tá bom? Oi, pausei. Oi. Tá acabando já. Pessoal, bom, pensamento negativo troca pelo pensamento positivo. Eu não vou conseguir tirar A. Troca por eu vou conseguir tirar. Todo mundo escrevendo no chat. Eu vou buscar o A, eu vou tirar A. Porque o B também é bom se não vier o A. Mas vamos buscar. Bom, Isabela, agora deixa só comigo aqui, tá bom? Pessoal, deixa eu botar aqui. Vocês estão me vendo? Olha só. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar a escolha com vocês. Sim, vocês têm que assinar a presença. Eu dei toda a parte de Brasil. São 12h15. Eu vou dar 15 minutos para vocês comerem alguma coisa, irem ao banheiro, ou se despedirem lá no grupo. Eu quero que vocês falem no grupo oficial o que vocês acharam da aula. E a gente vai voltar 12h30 com a história geral. Quero que vocês façam uma campanha para a gente voltar. Comentem o que acharam do final de Brasil. Nós podemos parar agora, mas eu não vou parar, porque eu quero acertar a prova amanhã. E a gente vai ficar com 1h30 para a história geral. Dá para conseguir fazer muita coisa. Mas a decisão de voltar ou não é de vocês. É da consciência de vocês. De chamar os amigos e de falar no grupo lá que 12h30 a gente vai voltar. Vocês fizeram o projeto funcionar, pagando muitos, outros não. Então agora façam a revisão de história geral acontecer. Comentem lá no grupo. Eu vou tomar não. Eu vou ao banheiro, eu vou dar um tempinho aqui. 12h30 a gente volta com história geral. Última aula de história para quem é de medicina, para quem é de exatas. Você não vai precisar mais estudar história na UERJ. Tudo bem, Thaís Maria? Tudo bem, Isabela? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, Vamos, tchau, vamos. galera. É o mesmo link? Vai fazer o mesmo link ou outro? Faz outro, né? Vou fazer outro para separar a gravação. Tchau. Tchau.